Olá, colecionadores, seguidores do canal Coisa de Colecionador. Eu gravei recentemente um vídeo fazendo uma recomendação muito especial de uma série da Apple TV, que é Servant, do M. Night Shyamalan. Ele é o produtor executivo e contribuiu demais para a série. A série tem praticamente a assinatura dele, apesar dele só dirigir alguns episódios. Mas é um Shyamalan clássico, uma série excelente, que eu já fiz um vídeo gravando sobre essa. O papo hoje aqui não é esse. O papo é que eu decidi, por causa de muitas perguntas que eu recebi, fazer um roteiro, como eu tenho o hábito de fazer, um roteiro para você gostar de Shyamalan. Shyamalan é um dos meus diretores favoritos de cinema, não tenho a menor dúvida. É um cara que está com 50 anos, se eu não me engano, ele nasceu em 1970, ele é indiano, a família dele é toda indiana, né? Ele tem, se eu não me engano, três filhas, se não me engano, são 3 meninas, e elas inclusive já estão entrando no esquema do cinema. Uma delas já é diretora, a outra já é cantora, compositora, contribuiu muito com o último filme que ele fez. Ele tem uma história realmente cinematográfica, ele vive do cinema, é naturalizado americano, logicamente, né, que é a indústria de cinema mais poderosa do mundo, ainda é, né, e que deu a possibilidade dele de fazer alguns filmes realmente inesquecíveis, alguns filmes absolutamente sensacionais. Mas como todo criador, como todo criador de conteúdo, ele tem seus altos e baixos. Tem filmes deles que estão absolutamente excepcionais, mas tem, logicamente, alguns filmes que são fracos, são mais fracos. Então, eu acho interessante, para quem tiver curiosidade, de fazer um roteiro para você gostar de Shyamalan. Então, como é que eu faço isso normalmente? Eu indico os melhores trabalhos dele, numa ordem que eu considero crescente, para vocês realmente gostando cada vez mais dele, e depois eu até indico, falo, né, comento outros filmes, ou outros livros, ou outros rocks, outros álbuns, seja lá do que assunto eu estiver falando, eu sempre dou essa dica assim, mais ou menos com essa intenção. Se você quiser seguir, é uma boa sugestão, eu garanto a você que você não vai se decepcionar com o meu roteiro para gostar de M. Night Shyamalan, tá? Então vamos lá. Vamos direto ao assunto aqui, né? Ele começou, na verdade, os primeiros filmes dele são dos anos 90. O primeiro filme é de 92 e o segundo filme, se eu não me engano, é de 98. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu apontamento. 92 ele dirigiu, né? Pray with Anger, tá? Que não tem nenhuma tradução assim para o português. É uma comédia, é um drama com comédia, uma comédia dramática, uma coisa assim. Aí ele não tinha ainda decidido qual era o objetivo dele. Então esse filme aí eu nem vou comentar, tá fora da lista. Era uma experiência dele como início como diretor. Depois ele gravou também Olhos Abertos, de 98. Outro filme que também está fora do perfil cineasta, do cineasta, do verdadeiro cineasta M. Night Shyamalan. Ele se descobre realmente, percebe que é o que ele sabe fazer muito bem, que é o mistério, suspense e terror. Eu costumo brincar que é o MST do bem, MST do bem. O MST do bem, que é o mistério, suspense e terror. Isso aqui é a praia do M. Night Shyamalan. E ele descobre isso de uma forma realmente brutal, imediata. Eu acho que no momento em que ele realmente recebe uma carta branca em Hollywood para produzir um grande filme, tá? E aí, em 99, vem aí a minha primeira indicação, o filme de entrada para você já gostar muito de Shyamalan. É um filme muito famoso, provavelmente a grande maioria já assistiu, porque é um filme realmente famoso, é um filme que ele ganhou prêmio como, se eu não me engano, de roteiro, ganhou prêmio como roteiro e ganhou prêmio como diretor. É o famoso O Sexto Sentido. Sexto Sentido, de 1999, é um grande marco no cinema, é um filme que já influenciou 200 filmes, tá? É uma marca muito profunda. Agora, é um filme que, mesmo que você tenha visto uma vez, eu aconselho a você assistir de novo, porque ele tem tantos detalhes, porque o que acontece com o grande filme de mistério, o bom filme de mistério?
ele só tem a solução dele no final, ou quase no final. E aí o que acontece? Várias pistas foram deixadas ao longo do caminho, ao longo do roteiro. Então, se você rever sabendo agora o final, você vai perceber vários detalhes, como o pessoal gosta de falar, né? Vários easter eggs, vários ovos escondidos, vários detalhes escondidos no filme, que já indicavam o que ia acontecer no final. Só que, se você assistiu sem saber nada da história, você foi completamente surpreendido pelo final, tá? Para mim, os melhores filmes sempre serão mistério, suspense e terror. Logicamente, o verdadeiro terror, o melhor terror, o verdadeiro não, né? Mas o melhor terror é o terror que é verossímil, ou seja, o terror que é passível de acontecer. Se existe alguma possibilidade daquilo acontecer, o terror está muito bem aplicado. É um terror que eu acho que vai atingir a todo mundo. Porque o terror do sobrenatural é um terror que tem seus limites de fantasia, de lúdico e tal. É interessante? É bacana? É legal? Claro que é. Muito legal. O Sexto Sentido é isso. Ele é um filme lúdico, é um filme com um sobrenatural muito forte, mas que tem uma surpresa real muito mais forte, tá? Então ele usa do sobrenatural para, na verdade, contar uma história real, um drama real, tá? Exatamente o que ele sempre trabalha muito bem. Ele trabalha o drama da realidade com alguns elementos de terror, de muito elemento de suspense, muito elemento, e com um grande mistério durante toda a narrativa, tá? Então, o Sexto Sentido é exatamente isso aí. É um filme excepcional, eu não vou entrar em detalhes, que pode ser que você ainda não tenha visto. Mas é aquela história famosa do menino que vê pessoas mortas, né? Quase todo mundo sabe isso aí. Mas o desfecho é bem surpreendente, não tem nem muito a ver com isso, tem a ver com o drama que ele está contando paralelo ao mistério que tem do menino. Bom, Sexto Sentido 99. Então aí, depois, na sequência, eu aconselho a vocês a assistirem A Vila. A Vila. A Vila é de 2004. 2004, tem um salto, né, de 99 para 2004. Mas A Vila ainda é uma construção, assim, que eu vou dizer assim, de menos tensão. Os filmes dele vão se tornando cada vez mais tensos, mais fortes, né, no sentido do mistério e do suspense. E A Vila é bem interessante, tem um grande mistério, tem algumas surpresas muito impressionantes numa comunidade que se passa dentro de uma comunidade como se fosse uma comunidade Mormon ou uma comunidade Amish. Né? O Shyamalan, ele é muito geográfico, ele trabalha geralmente ali na área onde ele vive, né? Na Pensilvânia, que é onde ele mora, então quase todas as histórias dele se passam aonde ele conhece muito bem o território, e então aí ali existem comunidades Amish, Mormons e do mesmo estilo, né? Então ele se passa dentro de uma comunidade assim, muito fechada, totalmente enclausurada naquela sociedade deles. É bem interessante, vale super a pena assistir. Depois de A Vila, eu vou indicar o de 2002, eu volto um pouquinho. Eu vou indicar o Sinais. Sinais também é um filme extraordinário, com o Mel Gibson, com o Mel Gibson esse filme, um filme muito bom mesmo, que é basicamente, quando ele vai trabalhar um pouco mais o sobrenatural. Em A Vila, praticamente o sobrenatural está bem mais suave. Nesse ele vai trabalhar um pouco mais o sobrenatural, porque ele vai tratar de extraterrestres. Então, mas é um filme com uma tensão o tempo todo, excepcionalmente, tá? Excepcional mesmo, é bem legal. Depois dos Sinais, eu vou indicar para vocês assistirem A Armadilha. A Armadilha. A Armadilha é o filme mais novo dele. O filme mais novo dele é de 2024, tá? É o filme mais novo dele. A Armadilha. Esse filme é sensacional, de uma tensão quase que permanente, constante, bem adequado. Ele aí vai tratar de um outro drama, ele sempre trabalha o drama é sempre muito trabalhado na história dele, associado a um outro terror muito real. Mais uma vez ele vai falar da maldade humana, ele vai falar de um serial killer. Ele vai contar um momento em que o serial killer é preso, pego numa armadilha. E aí o serial killer tem que se virar para
sair dessa armadilha aí. O filme é tenso, o filme é muito bom, não resta dúvida nenhuma, tá? Então, depois do Sexto Sentido, A Vila, Sinais, Armadilha, tá? Aí eu vou lá para 2015, A Visita. A Visita é um filme que, na verdade, tem um marco importante. Por quê? Anteriormente a 2015, ele tinha feito uns 4 filmes que não agradaram muito, não, tá? Não vou falar de crítica, porque crítica para mim não interessa muito, não, tá? Eu vou falar a minha opinião como espectador, tá? Os 4 filmes anteriores dele realmente são mais fracos. E aí, com A Visita, ele faz uma grande recuperação e realmente é um filme excepcional dentro daquele modelo que eu acho o melhor, que é o terror real, o terror que pode acontecer, o terror que tem uma verossimilhança, um terror que, se você assistir o filme normalmente, você vai dizer assim, caramba, isso aí é possível de acontecer. Né? Mas baseado numa coisa super simples, que é outra coisa que eu acho uma marca muito boa dos melhores filmes de suspense, de mistério, suspense e terror, que é uma marca do Shyamalan, que é coisas simples. Ele parte de um ponto bem simples e constrói uma narrativa extraordinária com muito mistério, muito suspense e terror, muito medo, muito medo. A Visita é exatamente isso daí, tá? É meramente o drama de dois garotos, um adolescente e um irmão mais novo, que vão conhecer finalmente os avós, que não tinham oportunidade de conhecer, porque a mãe brigou com os pais há muitos anos, e então finalmente eles vão conhecer os avós. A partir de uma coisa praticamente bucólica, quase que romântica, ele vai construir um excepcional filme de mistério, suspense e terror. A Visita de 2015. Bom, depois de A Visita de 2015, aí o bom é assistir para, tipo assim, fechar o gostar de Shyamalan, né? Já temos aqui o Sexto Sentido, A Vila, Sinais, Armadilha e A Visita. 5 filmes que já garantem você gostar do Shyamalan. Te garanto que você vai gostar. Depois você então pega a trilogia que ele fez, que começou lá em 2000. 2000 começou com Unbreakable, que no Brasil ganhou aquele título triste, lamentável, horroroso, Corpo Fechado. Parece coisa de espiritismo, né? Mas não tem nada a ver com isso, não. Corpo Fechado vai narrar a possibilidade da criação de um super-herói, de um super ser. Né? É muito bom, com Bruce Willis, muito bem no papel, tal. Eu não considero esse o melhor da trilogia, porque eu acho que ele entendeu um pouquinho mal a ideia de alguém que percebe que é superior aos outros, que tem mais poder do que as outras pessoas. Mas é um filme que eu considero muito bom, que vale muito a pena, que discute muito bem, mas muito bem, a questão da formação de um super-herói. Se na vida real alguém tivesse superpoderes. Então é muito bom. Para quem gosta de história em quadrinho, vai gostar demais. Depois, em 2016, ele fez um outro filme, que foi o Fragmentado. Também um filme excelente, um filme excepcional, construindo mais uma vez, uma pessoa perigosa, mais uma vez, um matador, digamos assim, mas discutindo aqui as múltiplas personalidades que uma pessoa pode ter. Aí ele vai entrar mais no lado psicológico, o terror psicológico, mas vai muito bem, excepcionalmente bem. É um show de interpretação do James McAvoy. James McAvoy faz o personagem, faz o Fragmentado, né? Fragmentado porque tem múltiplas personalidades. O trabalho do James McAvoy é extraordinário e a direção, logicamente, do Shyamalan, espetacular. Então, depois de Corpo Fechado, assista o Fragmentado. E para finalizar a trilogia, você vai assistir o Vidro, de 2019. Depois de escrever o Fragmentado, quando ele estava compondo o Fragmentado, ele percebeu que havia um gatilho ali, havia uma possibilidade extraordinária dele criar uma trilogia da criação das histórias em quadrinho, dos super-heróis, dos vilões, etc., e discutir essa formação, essa questão do o que nasce primeiro, o herói ou o vilão, né? O herói nasce e daí surge um vilão poderoso, ou esse vilão poderoso é o suficiente para combater esse herói, ou você precisa de mais alguma coisa. E em Vidro ele vai discutir um pouco mais dessa questão, tá? Ele vai, digamos assim, fazer um fechamento. Então a trilogia Corpo Fechado,
Fragmentado e Vidro é espetacular e, na minha opinião, encerra a obra, a maior parte da obra do M. Night Shyamalan, tá? Aí, se você quiser assistir um pouco mais, já é por sua conta, né? Eu vou indicar ainda, mas aí, veja bem, chegamos no limite. Então, vamos repetir aqui só para fechar. O Sexto Sentido, A Vila, Sinais, A Armadilha, A Visita, depois a trilogia Corpo Fechado, Fragmentado e Vidro. Fechamos. Aí eu ainda acho curiosos, 2 filmes que eu acho relativamente curiosos. Fim dos Tempos, de 2008, Fim dos Tempos, que infelizmente, acho que principalmente o problema maior é a interpretação do ator principal. Ele não conseguiu acompanhar bem a ideia e deixou o personagem dele muito frágil, muito enfraquecido, e aí não funcionou muito bem não, tá? E depois o Batem a Porta, de 2023, relativamente novo, que também tem uma pegada interessante, mas também não conclui bem, não se resolve bem a questão do fim dos tempos, como diz do Batem a Porta. O fim dos tempos é uma coisa, o Batem a Porta é outra. Aliás, de certa forma, o Batem a Porta replica um pouco a ideia original do fim dos tempos, né? Por isso que eu fiz até essa confusão aqui. Fim dos tempos e Batem a Porta falam de um final dos tempos, de um Armagedon, de um negócio assim e tal. Então eles meio que se repetem, tá? E além desse eu posso comentar aqui também peraí, esqueci o nome. Do Tempo. O Tempo que tem... Aliás, o Shyamalan tem uma curiosidade interessante. Ele gosta muito de títulos com uma palavra só. A maior parte dos filmes dele, como título, tem uma palavra só. Se vocês forem ver... Tirando os 2 primeiros, que os 2 primeiros eu nem considero Shyamalan ainda, né? Mas aí você tem o Corpo Fechado, Unbreakable. Aí você tem os Sinais, Signs. Aí você tem a Vila, Village. Aí você tem o Fim dos Tempos, The Rappening. Aí você tem a Visita, The Visit. Aí você tem Fragmentado, Split. Aí você tem Vidro, Glass. Aí você tem Tempo, Old. Aí você tem Armadilha, Trap. Ele adora isso, ele adora títulos muito sintéticos, muito minimalistas. Aliás, eu acho isso também muito legal. Eu pessoalmente gosto bastante desse título assim. É lógico que nem todos são, outros têm um título um pouco maior, mas sempre o mais curto possível. Ele gosta de ser muito sintético na hora dos títulos dele. Bom, então depois de Tempo, né? O Tempo de 2021 é uma história em que uma família vai para um hotel especial, conhecer uma praia especial, e lá eles passam por uma situação bem exótica, bem diferente. Mas o filme também, apesar de ter uma solução até boa, o filme tem um desenvolvimento um pouco cansativo, um pouco enjoado, não é dos melhores filmes dele, não, com certeza. E aí os que eu considero assim, mais fracos de todos mesmo, né? Que eu acho que sinceramente poderia passar longe, você não precisa assistir não. A Dama da Água, né, que ele fala de uma mitologia, ele cria praticamente uma mitologia, né, uma coisa bem exótica, bem fantasia mesmo, né, com elementos totalmente de fantasia, vai bem para um sobrenatural, o que complica bem o filme. Eu acho que exatamente por isso é que não me agrada tanto. Eu gosto muito quando ele trabalha o terror real, o terror passível de acontecer. Esse daí realmente é totalmente fantasia. Além disso, O Último Mestre do Ar, que eu também considero muito fraco, que é um filme basicamente para criança, né? Inclusive é um menino que protagoniza a história. Tá? E O Depois da Terra, que é um filme com Will Smith, que ele fala de um futuro apocalíptico, aquele tema meio batido, né? Que realmente não agrada. O Will Smith não atingiu a esperada. Ele trabalha até com o filho dele, né? Não lembro o nome do filho do Will Smith, mas ele trabalha com o filho dele, então a relação do pai e o filho numa terra destruída, né? Apocalíptica e tal. Então, gente, basicamente é isso daí, tá? Fica as minhas dicas aqui e na descrição eu vou botar a sequência dos filmes que eu acho importante você assistir para gostar de M. Night Shyamalan, tá? Eu garanto para você que se você assistir pelo menos os filmes que eu indiquei assim inicialmente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, os 8 que eu mais gosto, você vai adorar Shyamalan. Aí, se você tiver curiosidade, dá uma olhadinha nos outros também. Tá bom, gente?
Se chegou até aqui ao final, você já sabe disso. Deixa o seu gostei ou não gostei. Até a próxima.